Quão bom, né? A gente está reunido em torno do Senhor Jesus, né? É muito gratificante a gente poder louvar, adorar e agradecer o seu santo nome. Irmãos, essa noite senti algo diferente. Senti algo pulsar no meu coração. A irmã estava cantando aquela canção aqui, e era exatamente esse, o tema da ministração que iria ser hoje é exatamente sobre isso, mas de alguma forma o Senhor mudou no meu coração. E a gente, juntos a gente vamos meditar em Mateus. Eu fiquei de 1h da tarde até umas 6h, 6 e pouca, pedindo discernimento ao Senhor e mandando Ele direcionar a palavra que Ele queria que eu falasse essa noite. E a palavra dessa noite se encontra no livro de Mateus, no verso 5. Apesar dela ser pequena, mas é de grande proveito. Acredito que, assim como o Senhor Ele falou comigo, falou no meu coração, Ele vai falar com o coração dos irmãos. Amém? Ela não vai ser tão grandona, mas também ela não vai ser tão pequena, mas acredito que o Senhor Ele vem mover no coração da gente, não é por muito falar, não é isso? Mas é pelo objetivo, direto ao ponto. Amém? No capítulo 5 do livro de Mateus, no verso 13, primeiro eu vou ler, depois a gente vamos meditar e vamos parar e refletir, amém? Capítulo 5 de Mateus, no verso 13, vai dizer o seguinte, do 13 ao 16, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que há de salgar? Para nada serve, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode acender uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma candeia e se colocar debaixo do alqueiro, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Amém? Peço para que a igreja incline a cabeça e juntos vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, te damos graças, Senhor Deus, pelo privilégio, ó Pai amado, de ser chamados filhos do Senhor, ó Pai, filho de Deus. Te peço, Senhor Deus, dai-nos discernimento, Senhor Deus, para mim, e que nada que aqui venha a ser dito, Senhor Deus, venha a ser do meu coração, ó Pai, mas que venha a ser da tua boca, Senhor Deus. Usa, Senhor Deus, esse teu servo aqui e capacita-nos, ó Pai amado, a entender, explicar, para que os irmãos venham compreender, Senhor Deus, quão profundo detalhe tem nessa palavra, Senhor Deus, o sal da terra e a luz do mundo, Senhor Deus, pois foi para isso que o Senhor nos chamou, Senhor Deus, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém? O Senhor Jesus, Ele nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Alguns cristãos, ao passar do tempo, de alguma forma têm perdido, Rafa, a essência primária do Senhor. O Senhor, ele vai falar lá em Mateus 28, 18 ao 20, que é a grande comissão, né? Que ele diz, ide por todo o canto, por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E infelizmente, ao passar do tempo, Ivão falou aqui algum tempo atrás, e eu volto a repetir, que a igreja de alguma forma tem se acomodado. Ao invés dela ser uma igreja apostólica, ou seja, enviada, ela se retém em 4 paredes. E isso não foi para essa missão que o Senhor nos chamou. Ela nos chamou para resgatar aquelas pessoas que estão cativas, sendo oprimidas pelo maligno. No verso 13,
do capítulo 5, o Senhor ele vai dizer que a gente somos o sal da terra. O sal, ele tem por sua, não por obrigação, mas por sua essência, tanto dar sabor como preservar. Marquinhos, mas o que é que tem a ver sal com espiritualidade? Se a gente somos sal da terra, a gente temos que dar sabor. A gente tem que trazer o sentido da vida em Cristo para essa geração que está de alguma forma caída, inclinada, ajoelhada diante do inimigo. E se a gente somos sal ainda, continuando sendo sal, a gente tem que preservar. O sal ele serve para preservar. No mundo antigo, o sal era usado para conserva. Naquela época não existia geladeira, não existia armário, essas coisas. E quando o homem ou mulheres, o povo daquela época, para armazenar carnes ou para não perder, eles pegavam o sal e faziam igual o processo de charque, né, Ivan? Danava sal até aquela carne ficar desidratada e conservar. E de alguma forma preservava aquela carne de alguma podridão. Não é isso? Porque se a carne está úmida, logo as moscas irão pousar naquela carne. E se as moscas pousar naquela carne, logo elas apodrecerão. Não é isso? Então, trazendo para o sentido espiritual da coisa, a gente tem que ser sal nesses dois sentidos. A gente tanto tem que dar sabor a esse mundo caído e preservar nós como igreja e preservar o evangelho do Senhor para que ele se mantenha, para ser alcançado por aquelas pessoas que não encontraram Jesus ainda. O Senhor nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Ele declarou isso para seus discípulos. Devemos, demonstrando o privilégio que cada um teria daquele dia em diante. Junto vamos meditar e aplicar os ensinos de Jesus na nossa vida. Vamos ver o que diz aqui, que eu já li, o que a Bíblia diz em Mateus 5, 13 até o 16. Eu vou ler mais uma vez. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisoteado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem acender a candeia e se colocar debaixo do alqueiro, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então o Senhor, ele diz que devemos ser o sal da terra e devemos ser luz ao mundo. A luz, ela só tem serventia quando ela está acesa, quando ela está conectada numa rede elétrica que reflete a luz e ilumina todo o ambiente. Não é isso? Então, se a luz ela serve para iluminação, para demonstrar com clareza tudo aquilo que se pode ver, o nosso papel como igreja do Senhor é trazer luz, é trazer sentido à vida dos homens e mulheres. E deixa eu ver. E a igreja de Cristo, sendo apostólica, ou seja, enviada, tem o maior papel, é de pregar o evangelho. Lá em Mateus diz isso, né, no 28. Sendo o sal da terra, ela tem o dever de preservar e de restaurar o sabor. Eu coloquei duas coisinhas aqui, para eu não me esquecer, porque minha cabecinha é um pouco esquecida. Mas preservar, ela conserva e evita a destruição de algo. Restaurar o sabor, voltar a possuir algo que foi perdido. Restaurar o sabor
a igreja, quando ela está sendo sal, quando ela está sendo sal da terra, ela está preservando, restaurando o sabor, ela está à volta de algo que tinha perdido. Ou seja, no Éden, a comunhão que o homem tinha para com Deus foi perdido, foi quebrado por Adão. Então, nós como igreja do Senhor, a gente tem por obrigação restaurar o sabor da vida. Tem pessoas aí que se perdem, Cabral. Está tendo bloco na rua aí, está tendo festa na rua. Muitos são guiados como os animais irracionais, pelos próprios desejos da carne e pensam que isso que é vida. Mas a vida mesmo só existe quando Jesus está no nosso coração. Quando Jesus está no nosso coração, tudo fica mais fácil. Tudo tem sentido na nossa vida, mesmo em meio às dificuldades do dia a dia. Às vezes a gente passa uns perrengues nas nossas dívidas, nas nossas contas, e a gente não se desespera porque a gente sabe que Jesus está conosco. Ele mesmo prometeu isso, ele disse que estaria conosco até o fim dos tempos, e o fim dos tempos ainda não chegou. E a igreja exercendo o papel de luz, meu Deus, estão ligando aqui, meu Deus do céu. E se a igreja, vocês aqui são o corpo do Senhor, o corpo de Cristo, e se ela, exercendo o papel de ser luz do mundo, tem o dever de iluminar e guiar. Isso significa que nós, como discípulos de Jesus, devemos influenciar a humanidade positivamente, ensinando a guardar todos os ensinamentos de Jesus. Se a gente é luz do mundo e a gente não ensina aquelas pessoas que estão mais próximas da gente, do nosso convívio, nosso trabalho, nossos irmãos, nossos parentes, a guardar tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, a gente de alguma forma está falhando na nossa missão, porque a gente estamos ficando acomodados, a gente não está dando frutos, e o sangue desse injusto será recaído sobre o meu ombro se eu não fazer nada. A Bíblia vai falar isso. Sendo santos, a gente tem que... A Bíblia vai falar lá em Romanos 1... Eita, não tem como abrir aqui não, né? Mas deixa eu dar uma folheada por aqui. A Bíblia vai falar em Romanos 1, 7, a todos os que estão em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a gente somos santos. O santo no sentido de ser separado do mundo. Se a gente vê uma geração caída, amante do pecado, e a gente não faz nada para que esses pecadores se arrependam, a gente está sendo conivente, de alguma forma, pela destruição deles. E isso é tremendo, porque era para a gente sentir compaixão pelos outros. E, às vezes, a gente, como discípulo do Senhor, às vezes a gente faz vista grossa. A realidade é essa. A gente anda muito ocupado nos nossos deveres. A gente anda muito na correria dos nossos serviços. A gente vai para a rua, vê um mendigo, a gente não sente tanta compaixão pela vida daquele homem. A gente vê um faminto pedindo um alimento de porta em porta. E a gente não se compadece, não se coloca no lugar daquele homem ou daquela mulher. Uma vez eu ouvi um comentário, Ivan, a gente comentando sobre esse mesmo assunto, de pessoas que ficam pedindo alimento. Teve uma mulher que ela falou assim: Marquinhos, mas se a gente for dar a todo mundo, a gente vai ficar sem. Eu digo: não, mas não é todo mundo que está precisando.
Ah, mas se a gente dá, eles vender, a gente está fazendo a nossa parte, aí nós fizemos o nosso papel. Então, nessa noite, que a gente tem que começar a aplicar o segundo mandamento, amar o nosso irmão como a nós mesmos. Se a gente ver um irmão caído, a gente não começa a chutá-lo espiritualmente ou fazer algo para colocá-lo mais para baixo. Se a gente vê uma pessoa precisando, Cabral, de oração, a gente não vai fazer vista grossa. Se a gente vê algum irmão que congregava de alguma forma, outrora com a gente aqui, a gente encontra ele perdido aí nas festas, se alcoolizando, usando droga, não é papel da igreja apedrejar aquele homem ou aquela mulher. O nosso papel é de orar, de perseverar, de orar pelo aquele homem ou pelaquela mulher. Mas muitas vezes a gente se coloca, Ivan, com um papel de juiz. A tendência do ser humano é só acusar, acusar, acusar. E o nosso papel não é de acusar. Nosso papel como igreja do Senhor é de resgatar. Porque já basta Satanás aí para acusar. E às vezes a gente não se importa, Rafa. A gente não se importa. Enfim, a gente fomos chamados para ser santos, separados do mundo. Como discípulo, seja semelhantes a Jesus. Em Atos, eu já estou em Atos 11, 26, vai dizer o seguinte: sucedeu todos os anos que se reuniam naquela igreja e ensinavam muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ou seja, em Antioquia receberam o título dos primeiros cristãos. Foram semelhantes a Jesus. Aqueles homens que viveram 3 anos e meio com Jesus, eles aprenderam, de fato, literalmente, o que é ser discípulo. Porque em 3 anos e meio, esses homens passaram 3 anos e meio ao lado de Jesus. Foi fixado na mente deles, na mente daqueles 12 apóstolos, Aslan, a certeza de que Jesus ele era o Filho de Deus. Porque eles deram a própria vida por Jesus. E se eu perguntar para vocês estavam dispostos a dar a vida por Jesus? O que seria a sua? Não precisa responder, tá bom? Qual seria a sua resposta? Será que Jesus ele está no centro da minha vida? Ou tem algo que está, de alguma forma, tomando o tempo que eu tenho para com Deus e eu estou distribuindo esse tempo para outro setor? Será que eu tenho orado o suficiente? Será que o meu prazer, Ivan, ao acordar, é agradecer primeiramente a Deus ou ficar pensando nas coisas da correria do dia a dia? Será que eu amo Jesus mesmo ao ponto de dar a vida por Ele? Fica essas perguntas para a gente meditar. E como sal, a gente tem que ter a função de salgar. Salgue. Porque um alimento, a irmã falou de água, um alimento que salga, ela dá sede. E quando há sede, a gente corre para a fonte da vida. E essa fonte da vida é Jesus. Então salgue, meu irmão, salguem. E como luz, a gente tem que brilhar. Traga clareza, Aslan. Cabral aí é viajante, Caruaru, Belo Jardim, traga clareza, meu irmão. Por onde quer que você ande, meu irmão, leve a palavra do Senhor Jesus aos seus clientes. Seja luz, seja sal. Rafa também, toda a igreja. E a Bíblia vai falar também em 1 Pedro, do 1 ao 13, do capítulo 1, do verso 13 ao 15, que somos filhos de Deus. E se a gente somos filhos de Deus, isso significa que a gente tem que ter
ser um filho obediente. Porque se não formos obedientes ao Senhor, a gente está sendo bastardo. E se a gente somos bastardos, a gente já perdeu o título de filho. Não é isso? Ô Aslan, tu pegava um pouquinho de água para mim, por favor? Um pouquinho. Valeu. Você é filho de Deus, você é filho. Então, se a gente somos filhos, a gente tem que ser obediente ao Senhor. Obedecer os mandamentos deles. Amar nossos irmãos como a nós mesmos. Se eu amo a mim mesmo, eu não quero fazer algo que cause dor em mim. Eu não sou doido. Então, se um irmão estivesse passando por alguma aflição, seja ela, sei lá, enfermidade ou algo, vocês saibam que aqui tem um homem e mulheres que vocês podem contar. Não se retraia, não. Podem contar que a gente somos irmãos em Cristo. Amém? E se a gente somos filhos de Deus, deixa aí. Valeu, Aslan, Deus abençoe. E se somos filhos de Deus, Ele automaticamente nos convida para participar da sua obra lá na vinha do Senhor. Deixa eu ver aqui, na vinha do Senhor. Trabalhadores na vinha do Senhor. Mateus 21, no verso 28 vai falar, deixa eu só abrir aqui. Mateus 21, 28. Mateus 21, 28. Vai falar da seguinte forma: Mas que vós perece. Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vá trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entraram adiante de vós no reino de Deus. Então Jesus estava falando para os fariseus que os publicanos, os pecadores e as meretrizes, em outras palavras vocês já conhecem, estavam fazendo mais coisas do que os homens que se diziam servo de Deus. Então, se a gente, Rafa, de alguma forma, somos filhos de Deus, se a gente não obedecer os mandamentos do Senhor, não fazer a obra dele, não frutificar, não evangelizar, ficar no comodismo, o que é que diferencia a gente desses fariseus? Nada. Então, que a gente venha estar disposto a servir ao Senhor, sendo servos obedientes. Amém? E a gente também deve ser como ramos que tragam frutos para o Senhor. Em João 15 vai dizer isso. João 15 ele vai falar que João vai falar: eu sou a videira e vocês são os ramos. E mais na frente ele vai dizer que João 15. João 15, 8. Eu sou a videira, eu sou a videira e vocês são a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Toda erva que de mim não der fruto, a tirar, e limpa toda aquela que der fruto,
para que dê mais fruto. Vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Aí lá na frente vai falar no verso 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, se a primeira característica do discípulo do Senhor é frutificar. Se eu não estou frutificando, de alguma forma eu não estou sendo discípulo. Tem de misericórdia, Senhor, da gente. Tem de misericórdia. E algumas perguntas para a gente meditar. Você não precisa falar exatamente. Cada pessoa pode ser sal da terra? Pode ou não pode? Cada pessoa pode ser sal da terra, pode ser uma casa edificada, pode ser um ramo numa videira e uma lâmpada debaixo de um velador, um joio ao invés de trigo e um bastardo ao invés de filho. Agora, o sal. Será que eu estou sendo sal? Será que eu estou trazendo de alguma forma sentido na vida? Será que eu estou preservando alguém? Rafa, Aslan, será que eu estou preservando alguma pessoa que de alguma forma não conhece as malícias do mundo? Será que eu estou tendo cuidado ali de dizer assim, olha, fulano, não anda mais aquela pessoa ali não, e tal? Será que eu estou preservando essas pessoas que de alguma forma são inocentes, Ivan? Ou será que eu estou deixando, não, ele está indo para lá, deixa ele ir. A vida vai ensinar ele do jeito duro. Será que eu estou trazendo um sentido na vida para essa pessoa, ou será que eu lavei minhas mãos mesmo e só estou vindo esquentar banco na igreja? Será que a minha casa, a fé que eu tenho no Senhor, será que ela está sendo afirmada na rocha ou na areia? Será que se vier um vendaval, eu vou sair da igreja ou eu vou permanecer firme em Cristo, meio às diversidades? Será que eu estou sendo um ramo frutífero da videira do Senhor? Ou será que eu estou sendo estéril? Será que eu estou sendo uma lâmpada iluminando a casa, iluminando por onde quer que eu passe? Ou será que eu estou escondendo a luz de Cristo, que era para estar refletindo no povo, só para a minha família, só para a minha casa? Será que eu estou sendo joio ao invés de trigo? Ou será que eu estou sendo filho ou bastardos? Irmãos, esses foram os tópicos para a gente pensar direitinho, para a gente tentar começar a colocar em prática. A mensagem de hoje não foi tão grandona, não foi tão aprofundada, Ivan, mas eu acredito que tudo aquilo que o Senhor falou no meu coração, eu consegui aplicar. Espero que os irmãos também tenham compreendido que o dever de nós, como igreja do Senhor, primeiramente é pregar o Evangelho a toda criatura, trazer o sentido da vida, refletir a luz de Cristo no mundo. E de alguma forma a gente tem que levar ao pé da letra o segundo mandamento do Senhor, é se importar com a vida dos de dentro da igreja, da comunidade, e os de fora também, que faz parte também, ou que vai fazer parte da família de Deus. Amém? Eu peço para que vocês se coloquem de pé e coloquem a mão no seu coração.